Vamos agora falar do referencial cartesiano. Esse é utilizado em toda a física. Referencial cartesiano é um conceito fundamental da física e da mecânica. E depois das coordenadas cartesianas. Referencial cartesiano é fácil explicar o que é. Tenho aqui essa figura. Ele é constituído por um ponto de origem, sempre, e três eixos ortogonais entre si, passando por esse ponto de origem. Vamos aqui, já que isso é muito importante, né, repetir. Né? Eu tenho aqui um ponto de origem, eu começo sempre pelo ponto de origem, do referencial. Os três eixos passam por esse ponto. Aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho outro eixo e agora eu tenho outro eixo. Isso em três dimensões. Esse eixo é chamado de Z, esse eixo é chamado de Y e esse eixo é chamado de X. Em duas dimensões, no plano, eu só tenho dois eixos, X e Y. Né? Então, esse é o nosso referencial cartesiano. Agora vamos ver como definir, né, as coordenadas cartesianas, né, utilizando este referencial. Ora, vamos começar com um movimento em uma dimensão. Aqui eu tenho o movimento em uma dimensão de um besouro. Né? Veja que ele está se deslocando da direita para a esquerda. Ora, esse movimento, ele é essencialmente um movimento em uma dimensão, ao longo, digamos, do eixo que nós poderíamos designar por eixo X. Né? Então, eixo X, né? É um movimento unidimensional. Muito bem, e agora vamos à questão do referencial. Em primeiro lugar, eu preciso escolher uma origem para o referencial. Não é? É claro que o melhor seria escolher num ponto que você pudesse perfeitamente identificar. Não é? Então, aqui no caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos escolher este ponto aqui, né, como sendo a origem do referencial. Escolhemos esse ponto junto a esta flor, né? Imaginando, na verdade, a flor como sendo uma partícula, né? Um ponto, né? Ok? Então, aqui está o referencial. Ah, já foi indicado aqui, está aqui. Esse referencial divide esse eixo X, né? Em duas partes, que estamos chamando aqui de verde e de vermelho. Vamos ver agora como isso pode ser feito. O que eu faço em seguida é orientar o eixo. Orientar um eixo é o análogo a colocarmos aqui, veja, uma flecha. O eixo está orientado, então, ele está orientado para a esquerda. Orientação do eixo. Isso se chama orientar o eixo. Quando eu oriento o eixo, então, os pontos à esquerda, com essa orientação da origem, têm coordenadas positivas, e os pontos à esquerda têm coordenadas negativas. Né? Portanto, veja que depois que eu fiz a orientação, eu tenho aqui as coordenadas. No entanto, as coordenadas, elas são determinadas a partir da distância do, por exemplo, objeto até a origem, que é isso que nós queremos chamar a atenção. Né? Quer dizer, a coordenada x é igual
menos a distância até a origem, né? Se ela estiver à direita, já que nós orientamos para lá. E as coordenadas são positivas, né? X é igual a D', onde D' é a distância, por exemplo, a distância deste ponto aqui até a origem, essa distância é D'. Então, veja, a coordenada é dada pela distância, em primeiro lugar. Só é que agora com sinal positivo, se estiver à esquerda. Positivo, se estiver à esquerda. E recebe um sinal negativo, né, se estiver à esquerda. É isso. Então a coordenada é igual à distância sempre, mas com sinal positivo em função da orientação para cá. Todos os pontos para cá têm coordenadas positivas. Todos os pontos à direita, por conta daquela orientação, têm coordenadas negativas, e a coordenada é sempre determinada a partir da distância do ponto, né, até a origem. Então, é assim. Temos, então, essa situação aqui que nós já explicamos. E assim acontece com a coordenada x, de uma maneira geral. Se eu considerar, por exemplo, o eixo orientado para cá, como é esse caso agora, né? Aqui eu tenho o eixo orientado assim, e se a origem for escolhida aqui, agora muda tudo, porque os pontos que estiverem à direita têm coordenadas. Todos os pontos à direita têm coordenadas positivas. Todos os pontos à esquerda, agora da origem, têm coordenadas negativas. E assim por diante. É claro que tudo depende da escolha da origem e da orientação do eixo, né, que orientamos para a direita, né? Muito bem. E em duas dimensões. Em dimensões E em duas dimensões, como é que nós procedemos? Aqui tenho duas bolas, né, dois objetos pontiformes, um vermelho e um azul. Como é que nós determinamos a posição do objeto utilizando coordenadas cartesianas? Em primeiro lugar, eu escolho um ponto como sendo o ponto de origem. Esse ponto é muito importante, a origem. Veja, escolhi a origem aqui, bem no canto, né, da sala, digamos assim, né? Então, aqui, em primeiro lugar, eu escolho a origem. Depois, claro, eu tenho que escolher dois eixos, né, que nós chamamos de x e y, porque estamos considerando aqui um caso, né, em duas dimensões. Aqui está a origem, quero ressaltar, né, e agora, a partir da origem, eu considero dois eixos ortogonais entre si. Aqui estão, né? Veja, aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. E agora, como é que eu procedo? É simples. Eu considero, veja bem, vou ressaltar, né, essa figura aqui, né? Eu construo ou tracejo, né, uma reta paralela ao eixo x até encontrar, né, o eixo y. Aqui está. E isso, então, determina um ponto sobre o eixo y. Então, a coordenada do ponto P2 é igual à coordenada do ponto Y2, que é o ponto no qual eu tenho o encontro dessa reta paralela ao eixo X com o eixo Y. Faço a mesma coisa, né? A partir desse ponto, uma reta paralela ao eixo X até encontrar, né,
uma reta paralela ao eixo y até encontrar o eixo x. Ela encontra nesse ponto que estamos aqui chamando, né, de x2, né, de forma que esse ponto P2 tem coordenadas, P2 tem coordenadas x2 e y2, onde essas coordenadas agora, elas são as coordenadas ao longo do eixo x e as coordenadas ao longo do eixo y, de um ponto ou de pontos determinados a partir, né, de retas que são paralelas ao eixo y, esta reta, até encontrar o eixo x, né, e a outra é uma reta paralela ao eixo x até encontrar o eixo y, né? Então, esses dois pontos agora estão localizados sobre os eixos e a coordenada y2 agora eu uso aquele mesmo critério no caso unidimensional. Esse ponto P1, adotando o mesmo procedimento, ele vai ter coordenadas x1 e y1, onde essas coordenadas, de novo, quero lembrar, né, elas são determinadas, né, a partir de um ponto de encontro de uma reta paralela ao eixo x, né, até encontrar o eixo y. Uma outra reta paralela ao eixo y até encontrar o eixo x. E esses pontos aqui são os pontos, então, de encontro. Tenho este ponto e este ponto. Então, assim eu determino as coordenadas x1 e y1 de um ponto no plano, né, de acordo com essa animação que temos aqui, né. Agora, lembrando então que no caso do plano, eu tenho dois eixos, né, eu tenho uma origem, né, e dois eixos ortogonais entre si, né, esses eixos são ortogonais entre si e passando pela origem. E agora, um ponto qualquer, né, P, né, eu determino as suas coordenadas, né, construindo, como eu indiquei antes, né, primeiramente uma reta paralela. Usualmente nós chamamos esses eixos aqui de eixo Y e esse aqui de eixo X. Isso é muito usual, né? E agora nós tracejamos, né, retas, a primeira paralela ao eixo Y até encontrar o eixo X e uma outra paralela, passando pelo ponto P, né, passando pelo ponto P, uma reta paralela ao eixo X, né, começando pelo ponto P, até encontrar o eixo Y. É assim que determinamos, então, as coordenadas que denominamos, né, coordenadas Y e X. Esta aqui é a coordenada Y, esta aqui é a coordenada X. Lembrando sempre que eu aplico a regra, né, do caso unidimensional para um ponto localizado ao longo do eixo X e depois um ponto localizado ao longo do eixo Y. Em 3 dimensões, o procedimento é um pouco mais complexo, né? Por quê? Eu considero, de acordo com essa animação aqui, eu tenho um ponto no espaço, onde está, digamos, essa pequena abelha, né? E aí eu faço o seguinte, eu considero um plano, né? Um plano que é paralelo a esse plano x, y, e isso me determina a coordenada z, onde esse plano se cruza com, ou se encontra com o eixo z. Então, esta coordenada aqui é a coordenada z de um ponto do espaço. Agora, o que eu vou fazer, né, é
tracejar uma linha a partir de onde está este ponto, né? E essa linha ela vai perfurar esse eixo aqui, veja, aliás, vai perfurar esse plano num ponto P'. E agora eu tenho esse problema de determinar as coordenadas de um ponto P' que se encontra no eixo ou que se encontra no plano XY. Agora, para esse ponto P', eu utilizo o que eu havia explicado antes. Consequentemente, um ponto P no espaço, ele tem coordenadas x, y e z, onde z é esta coordenada que eu expliquei antes, né? A coordenada y é esta aqui, que estamos chamando aqui de y', né? Essa é a coordenada desse ponto, é a coordenada desse ponto. Consequentemente, as coordenadas z, a coordenada z é determinada por aquele plano que intercepta o eixo z num determinado ponto, que estamos chamando de z' aqui, né? E essa é a coordenada deste ponto. Para as coordenadas deste ponto, x e y, ou x', y', de acordo com uma figura, eu faço da seguinte forma: eu considero uma reta até encontrar o plano, e agora as coordenadas x e y desse ponto são as coordenadas x e y desse ponto aqui, o ponto que perfura o plano x e y. E agora temos essa animação que eu acho que nos permite ter uma visão, então, tridimensional das coordenadas cartesianas no plano. Ela também pode ser pensada assim, como temos aqui, um encontro de três planos, né? Também esta é uma forma de se visualizar, né, as coordenadas. O que eu só gostaria de chamar a atenção para encerrar é que se eu tenho dois pontos no plano, né, aqui eu tenho então um ponto P1, né, e aqui eu tenho um ponto P2. Né? Esse ponto P1 tem coordenadas x1, y1 e z1. E esse ponto P2 tem coordenadas x2, y2 e z2. A distância a distância aqui é a menor distância entre dois pontos, né? A distância entre esses dois pontos, ela é dada, de acordo com essa expressão, por x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado, e agora a raiz quadrada de tudo isto. Esta é a conclusão a qual nós chegamos. Ou seja, é muito fácil determinar a distância entre dois planos, entre dois pontos, uma vez conhecidas as coordenadas dos dois pontos. É claro que podemos fazer uso também de outras coordenadas, né? Aqui eu tenho uma animação para exemplificar as coordenadas cartesianas, que a gente não usa muito no ensino médio. Mas, de qualquer maneira, é só para chamar a atenção, né? Nesse caso, as coordenadas são dadas pela distância do ponto, né? A distância do ponto até a origem, que é essa distância aqui, e por esse ângulo aqui, o ângulo formado por uma reta que passa pela origem e pelo ponto P, com a reta horizontal, que é o eixo X. Esse é um outro conjunto de coordenadas, né, denominados coordenadas polares, só para exemplificar o fato de que, uma vez adotado um referencial cartesiano, eu tenho mais de um conjunto de coordenadas à minha disposição.